Bem, essa é uma história com vários capítulos, mas eu vou tentar condensá-la. Eu nasci no Brasil e estudei na minha cidade natal, em Goiânia. Terminei a faculdade e me apaixonei por periodontia e segui direto para uma especialização, mestrado. Estava numa universidade muito boa, Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, uma equipe fantástica. E depois do mestrado, a sequência natural era que eu fizesse o meu doutorado no Brasil. Mas a vida aconteceu e fui para a Dinamarca sem conhecer ninguém, sem ter um contato profissional. E na Dinamarca eu entrei em contato com o professor do departamento de periodontia da Universidade de Copenhague e fui honesta. Falei, ele achou fantástico porque os dinamarqueses são um pouco tímidos e eu simplesmente me apresentei, fui honesta e ele me aceitou. E primeiro eu estava como voluntária, depois fui research assistant, depois um dia ele me perguntou o que queria, eu falei, eu quero fazer um PhD. Ele me pediu para criar um projeto, em 2 semanas eu criei um projeto de pesquisa sobre diabetes e doença periodontal em ratos, pré-diabetes e diabetes, na verdade, e ele conseguiu o financiamento da pesquisa e eu entrei no PhD e amei. Me encontrei. Aprendi muito. Passa um pouco para frente, depois do PhD, meu ex-marido recebeu uma proposta irrecusável de um emprego na África do Sul. E eu já estava um pouco triste com os invernos na Dinamarca. A vida era boa, mas era muito frio. E então mudamos para a África do Sul. Eu pensei, bom, se já deu certo uma vez, vai dar certo de novo. Mas a minha carreira foi destruída quando eu cheguei na África do Sul, porque havia problemas de vistos, problemas políticos, eles não são tão abertos a estrangeiros. E apesar das minhas qualificações, eles fecharam as portas. E o tempo passou, me divorciei, resolvi ficar no país e conheci o meu atual marido, que é português, sul-africano, e resolvi ficar. Tenho muitos amigos aqui, a natureza é muito linda e qualidade de vida ainda bastante alta, apesar dos problemas sociais. E eu tive que me reinventar. Estava trabalhando um tempo como tradutora e depois de um tempo se abriu uma empresa de consultoria em pesquisa e acabei me conectando com várias pessoas aqui na África do Sul, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e tenho essas colaborações hoje. Estou envolvida em vários projetos de periodontia e implantodontia. E depois de um tempo na minha zona de conforto, resolvi estudar. E eu comecei a pensar o que eu quero aprender. Eu sempre quis biologia, né, área de saúde, mas pensei o que eu gosto, o que eu gosto de conversar, o que eu gosto de ler. E percebi que eu e meu marido estamos sempre conversando sobre vida saudável. Nós vivemos isso, nós sempre queremos uma alimentação melhor, natural, um exercício. E descobri que tinha uma grande paixão por vida saudável. Fiz um curso de 1 ano no Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, online, e terminei em maio desse ano. Então, tudo ainda é bastante recente, estou integrando as áreas, as peças desse quebra-cabeça, e estou muito excitada e adorando entrar em contato com profissionais como você e a Damiana, porque é uma área nova e é uma área bastante interessante e bastante necessária, acredito eu. Muito obrigada por essa partilha, porque é de facto um percurso fascinante. Nós, profissionais de saúde oral, temos muita coisa em comum e eu identifiquei-me aí com várias coisas, essa vontade sempre de aprender, de explorar, né? Procurar sempre a evidência que está por trás, né? Ou seja, a pesquisa, né? É uma linha condutora, né? De todos nós. Então, agora quero saber, o tema do nosso live hoje, medicina dentária, ciência e bem-estar holístico. Como é que então estas disciplinas se relacionam na prática? E como é que isto pode beneficiar os profissionais de saúde oral? Porque eu sei que é esse um dos caminhos que estás a fazer com o teu trabalho, não é? É pôr todo este conhecimento ao serviço dos profissionais de saúde oral como ferramenta para eles, não é? Para eles terem uma vida saudável, não é? Isso. Sem dúvida, eu tenho muita vontade de trabalhar com os dentistas. Primeiro, porque eu acho uma profissão lindíssima.
Todos os dentistas que eu conheço são extremamente dedicados, sempre querem aprender, sempre querem o bem-estar do paciente em primeiro lugar. Mas o que eu noto é que muitas vezes eles esquecem de si, eles ficam em último lugar. Então, isso tem que ser mudado em termos de ter uma carreira longa e saudável, né? Então, no fim, essas disciplinas são todas interconectadas. Porque, primeiro, não há saúde geral sem saúde oral. E segundo, que a ciência hoje já traz um aprofundamento da relação entre as partes diferentes dos órgãos do corpo, entre as emoções, entre o funcionamento do cérebro, entre o microbioma da boca, do intestino. Então, a ciência é a cola que hoje em dia já não é mais essa coisa new age, hippie, meditação, yoga. Hoje em dia é ciência, dados, fatos, estudos. Então, eu acho fascinante que a gente pode... nós temos um embasamento científico para trazer, e essa é a minha vontade de dividir com profissionais de saúde, porque eu acho que a forma que o profissional de saúde aprende é com dados, é com ciência, né? Há muitos e muitos estudos, muita pesquisa na área holística. E eu quero ser uma, uma pessoa que vai trazer isso para o mundo e dividir com os dentistas para que eles possam se sentir inspirados e cuidar da própria vida, da própria saúde, da própria carreira. Uhum. O curso de Health Coach que foi terminado em maio. Exatamente qual é o seu trabalho como Health Coach, então, hoje em dia? Como é que Bom, uma Health Coach, né, nos ajuda a ficarmos mais saudáveis? É uma área bem nova, então eu também estou explorando, navegando, que se baseia no fato de que cada ser humano, cada corpo humano tem a capacidade de se autocurar. E cada corpo humano é diferente e tem fatores diferentes atuando na promoção da saúde e na promoção da doença. Então, o coach trabalha com indivíduos ou grupos para ajudar cada um a encontrar o melhor caminho para criar uma vida saudável e que seja sustentável, né? Não pode ser como uma dieta que você faz hoje, faz um mês, daqui a um mês você volta, não. Aqui é estilo de vida, então são mudanças pequenas, são mudanças no dia a dia, um passo diferente por semana, que a ideia é que isso se incorpore à vida do cliente. Então, como coach, primeiro eu quero ajudar indivíduos, profissionais de saúde, que eles possam criar uma vida de satisfação, energia, né? A falta de doença não necessariamente corresponde à saúde. Uhum. Então, o que eu estou falando aqui é a saúde plena, energia, a alegria de viver, é o brilho nos olhos, né? Essa é a vida que nós merecemos viver e podemos. Então, é isso que eu quero com os meus clientes, ajudá-los a conectar consigo mesmo, com a verdade profunda de cada um, com as necessidades de cada um, que às vezes nós não sabemos o que nos faz feliz, o que nos faz bem, o alimento que faz bem, o exercício que nos faz nos sentir bem. E o outro lado também, que eu gosto muito de ensinar, eu quero também trazer a informação e dividir a informação científica, ser uma educadora em área de saúde holística. Carla, e há pouco disseste que já havia esse cuidado no dia a dia, não é? Ou seja, do comer saudável, do viver saudável, mas de onde então é que partiu essa inspiração para uma vida mais saudável? Tudo começou com os meus pais. Há problemas que se tornam bênçãos. Os meus pais sempre foram muito alérgicos a comidas processadas, conservantes e corantes. Então, desde que eu era pequena, minha mãe fazia tudo em casa. Vamos comer pizza? Ela fazia a massa da pizza, ela fazia o molho do... E muitas vezes também tínhamos acesso a alimentos da fazenda do meu avô, que eram praticamente orgânicos, naturais. Então, eu cresci assim, eu cresci com a minha mãe fazendo tudo em casa, sem junk food. Muito mais tarde eu descobri McDonald's, essas comidas que não são comidas porque não tem nutrientes.
E o meu pai tinha um hobby, ele era professor na universidade, ele tinha um hobby de criar abelhas, então ele despertou em mim também uma curiosidade enorme pelos produtos produzidos pelas abelhas, que ele era muito científico, ele lia muito e ele sabia de todos os benefícios, e eu não levava ele muito a sério na época, achava que era coisa, a gente chama muito natureba no Brasil, essas pessoas muito hippies e que só querem coisas verdes, eu achava que era isso, e hoje eu amo os produtos das abelhas, eu uso própolis como antibiótico natural, mesmo mel, né, contra a infecção, machucados, então começou com os meus pais, depois, meu avô, ele faleceu com 101 anos e sem doenças crônicas. Então, para mim, o meu avô é o exemplo vivo do que pode ser feito. Ele faleceu sentado, ele tomou um banho, falou que estava um pouco cansado, sentou no sofá e passou, sem doença, sem drama, sem hospital, sem grandes problemas, depois de uma vida longa e plena. Então, eu sei que é possível. Eu sei que é possível a gente criar isso. E eu quando entrei em contato com o teu trabalho e quando comecei a ler mais e a ler as coisas que publicas nas redes sociais, houve uma frase que me chamou muita atenção, que foi Information that promotes transformation, ou seja, informação que promove a transformação. Nós, ao partilharmos a informação que temos com os médicos dentistas, o que nós esperamos é que depois os profissionais partilhem esta informação com os seus pacientes, sintam a transformação, não é? E partilhem a informação com os seus pacientes. Eu costumo dizer que os médicos dentistas todos são líderes, mesmo aqueles que não são donos de clínicas dentárias, porque ser um líder é ter a capacidade de influenciar positivamente uma pessoa, não é? E num gabinete dentário com um paciente, um médico dentista naquele momento é um líder, porque tem capacidade de influenciar positivamente aquela pessoa. E isto faz aquele efeito de cascata positiva que nós falamos, que pode criar mudanças sociais muito grandes, mudanças sociais com um impacto muito grande para além do gabinete clínico. Não é? Então, como é que, através do seu trabalho, conseguimos aumentar esta cascata positiva? Eu acho que o primeiro passo é que o dentista aprenda a cuidar de si mesmo e da própria saúde, porque nós não conseguimos dar aquilo que não temos. Então, o dentista tem que aprender a cuidar de si, tirar tempo para exercitar, não deixar o estresse acumular, talvez entre um paciente e outro, né, ter 2 minutos, uma respiração profunda, um exercício, microexercícios. Então, o primeiro passo é esse, é cuidar de si, aprender o que faz bem, aprender a usar o tempo livre para relaxamento, para reposição das energias e tentar regular o estresse, principalmente, e todos os outros fatores que regulam a vida saudável, alimentação, exercício. Então, no momento que o dentista se interessa por isso, começa a praticar, ele já afeta as pessoas ao redor. Ele afeta os amigos, a família e os pacientes, porque os pacientes sempre escutam o profissional de saúde, eles sempre valorizam a opinião do profissional de saúde. Nós ficamos muito focados naquela visão de túnel, nós sabemos muito sobre a cavidade oral, estamos sempre estudando, mas às vezes esquecemos que nós também somos profissionais de saúde do corpo, né? A boca é a entrada do sistema digestivo, conexão com o sistema respiratório. Então, nós precisamos assumir esse papel em que nós chamamos a atenção do paciente. Nós não temos que tratar nada que esteja fora do nosso alcance, mas nós podemos abrir a conversa, inspirar os pacientes. Em termos holísticos, muitas doenças crônicas têm uma infinidade de fatores. E eu gostaria de ver os dentistas tendo a conversa com os pacientes. E talvez se familiarizando com testes de estresse, testes de depressão, tendo um pouco de conhecimento sobre o que é uma dieta saudável
isso já faria uma diferença gigantesca, porque um dentista, se ele influenciar 10 pacientes, 20 pacientes, e cada um vai chegar em casa e influenciar as famílias e os amigos, é o efeito cascata, está criado. Sim, 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 sim. Concordo a 100%. Eu acredito muito nisso. Acredito que o trabalho tem que começar primeiro no profissional. É o profissional a cuidar bem dele, a tratar da sua saúde mental e física, e depois, de uma maneira muito natural, ele vai começar a ver pessoas e não a ver dentes, né? Ou seja, a tratar pessoas e não a tratar dentes. Portanto, muito obrigada. Adorei as suas palavras e aqui o nosso trabalho é esse mesmo. Depois, uma dica simples, prática, que possa impactar positivamente o dia-a-dia dos profissionais de saúde oral, em termos de alimentação. Vou dar duas dicas rápidas. A primeira, é sempre bom começar o dia com um copo de água morna, com um pouco de limão ou vinagre de maçã, para limpar os órgãos, ajudar a desintoxicar o fígado. Isso pode melhorar os níveis de energia e tem uma série de benefícios. Só tomar 30 minutos a 1 hora antes do café da manhã. Por causa do alto nível de estresse ligado à prática clínica da odontologia, a mente já vive num estado de estresse, foco e concentração altíssimo. Então, se além disso há uma alimentação pobre em nutrientes, você vai estar causando mais estresse, o estresse físico ao corpo, a falta de nutrientes, né? O corpo vai ter que funcionar sem ter muito combustível. Então, uma dica é reduzir o consumo de comidas processadas. Então, voltar ao natural. Frutas, verduras, castanhas, tudo que é feito pela natureza, é em moderação. Então, se todo mundo fizer isso um pouquinho todo dia, a saúde da sociedade vai melhorar muito. Muito obrigada. E já agora vou lançar o desafio para, no próximo ano, eu e a Damiana, a Academia Ser Dentária, nós todos os meses temos um webinar, um encontro, não é, de profissionais de saúde oral, em que nós trazemos os temas menos falados. Por isso fica já o convite no próximo ano se juntar a nós num desses encontros mensais e falar sobre essa medicina dentária holística do ponto de vista da alimentação. Mas depois falamos, fica já aqui o desafio lançado. Então, como é que todos podem conhecer o teu trabalho? Como é que podem entrar em contacto contigo? Deixa aqui o e-mail, as redes sociais, a melhor maneira de entrar em contacto. Ok. A maneira mais rápida pelo Instagram, né? É dr.carlapontes, doutora Carla Pontes. Também tem o meu e-mail pessoal, que é pontescarla@hotmail.com, tudo minúsculo. E além disso, estou no LinkedIn também, como Carla Cruvinel Pontes. E em breve eu vou estar com o meu site pessoal como Health Coach. No momento eu tenho um site profissional chamado onequestscience.com. Estou a serviço da humanidade porque eu acho que é um chamado da minha alma. E muito obrigada, Carla. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela simpatia, por partilhar aqui tudo isto connosco, toda esta informação e pela partilha desta missão, né? Carla, muito obrigada mais uma vez e voltamos a falar em breve, certeza. E muito obrigada. Adorei esta conversa e conhecer o teu trabalho. Muito obrigada. Um grande beijinho. Foi um prazer. Tudo de bom, vamos seguir nessa jornada juntas. Há muito que se fazer e adorei conhecer vocês também. Trabalho lindo, recomendo que todo mundo faça esse curso. Pode mudar a vida de uma maneira muito profunda. Muito obrigada, Carla. Um grande beijinho e até à próxima. Beijos a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.